Fraquezas. Elas são muito preciosas para qualquer tipo de personagem de anime existente, impedindo que o personagem seja comparado com mais um clone genérico de algum Kirito overpower e imparável, onde tudo dá certo e mesmo a palavra fraquezas, para esses personagens fica basicamente inútil. Por sorte, não é isso que acontece com o nosso protagonista de Re:Zero, Subaru Natsuki, vulgo o personagem que mais se ferra nessa obra. Embora seja um grande azar da parte dele, até porque se olhar para a vastidão de personagens que existem naquele universo, sorte nunca foi algo que faltou a eles, pois tudo em algum momento se resolveria. Com exceção apenas de Ren, porque meus amigos, depois que Ren chamou mais atenção da comunidade de Re:Zero do que a própria Emilia, Tapei ficou putaço por não amarem a heroína principal, a qual ele tem uma obsessão estranha e apenas jogou ela na gaveta por quase uns 3 arcos inteiros. Sim, Ren não merecia isso, é F pra ela, mas fazer o quê? E se vocês se lembram do último vídeo de Re:Zero falando sobre a imortalidade de Subaru e como poderíamos o matar, bem, vocês gostaram bastante daquele vídeo, e cá estou eu trazendo mais um nesse mesmo estilo, mas o assunto nesse vídeo se baseia em uma nova pergunta: quais são as fraquezas do Subaru e do retorno através da morte? Antes de se basear 100% nas falhas da autoridade, devemos observar o personagem em si e entender as suas falhas gerais que resultam na maioria das vezes em suas mortes. Primeiro, a sua inteligência, e já vou dar um spoiler aqui, não é muito, tá? E sim, a inteligência dele é consideravelmente baixa. Subaru tende a não ler a situação em que ele se encontra, quase sempre levando-o a tomar decisões irracionais, o que acaba na maioria do seu tempo o matando e o colocando em situações terríveis, onde seu poder pode acabar o fazendo sofrer mais e mais em vez de ser útil. Como foi o que aconteceu, por exemplo, no arco 7. Eu acho que esse arco é um dos ápices do exemplos onde ele usa seu poder de forma errada, onde Subaru encontrou Orbot, mas não se alinhou a uma zona segura, observando a luta de Yorna e Orbot literalmente na linha de fogo, causando a ele um loop persistente de mortes terríveis, onde ele não conseguia escapar, pois não tinha basicamente nada, literalmente ele morria em questão de segundos. Outro momento assim foi quando Rikidona disse a ele para não olhar nos olhos de Daphne, e mesmo assim ele o fez, o que fez com que ele devorasse o seu próprio braço por inteiro. Ou então quando ele decidiu ir sozinho à biblioteca da Torre de Pleiades, sem avisar ninguém, o que acabou levando mesmo a ser parasitado por Lois e perder a sua memória pela mesma. E sim, uma fraqueza a ser explorada pelo retorno através da morte também é sobre a sua memória, mas vamos continuar falando das fraquezas de Subaru fisicamente, como pessoa, e depois sobre as suas autoridades. Com isso, outra coisa que pode ser considerada uma fraqueza de sua pessoa é a sua habilidade de ser teimoso. Isso pode aparentar bobo, mas Subaru, se teimar em uma situação extrema, ele vai persistir até enlouquecer, onde foi, por exemplo, o que aconteceu no Issei do Orgulho, que são histórias contadas em caminhos diferentes e outros universos, e que ele poderia ter ocorrido caso tivesse feito escolhas erradas. Nesse universo, ele teima tanto a ponto de fazer Emilia rainha usando a base de força, e também caos em uma anarquia, morrendo milhões e milhões de vezes. Então, sim, a teimosia dele é uma fraqueza bem visível. E outra fraqueza que ele possui são as limitações de autoridade, mais precisamente sobre as suas mãos invisíveis e a sua Corleones, o que, vamos ser sinceros, essas habilidades chegam às vezes a serem mais desvantajosas do que vantajosas. Por isso, eu convidei o Culto das Bruxas para dar sua visão sobre as fraquezas de Subaru. Então agora, fique com o ponto de vista dele. Quais fraquezas o Subaru possui com suas autoridades? Pois bem, atualmente na novel, o Subaru possui 2 autoridades confirmadas e uma presumida. Com a autoridade da preguiça, ele consegue criar uma mão invisível de curta distância. E isto por si só já é uma fraqueza. Comparada com as autoridades da preguiça do Betelgeuse e da Sekhmet, a autoridade da preguiça dele é muito fraca e limitada. A primeira fraqueza é que ele apenas consegue criar uma mão, e mesmo criando apenas uma mão, ele já sente um incômodo muito grande no corpo. Mas se ele tentasse usar mais de uma mão, além de sentir muita tontura e ânsia de vômito, ele enlouqueceria. Mas a fraqueza da autoridade da preguiça do Subaru não é apenas o fato dele poder criar apenas uma mão, mas também a força dessa mão e sua extensão. A força não é nada fora do comum e a distância é curta. Em relação à autoridade da ganância, a única fraqueza que eu vejo é o limite que o Subaru consegue absorver de dano dos seus aliados. Na minha interpretação, ele não consegue absorver danos grandes, apenas lesões médias e fadigas. E por fim, o poder que a gente presume ser uma autoridade, que é o retorno através da morte. Eu vejo 2 fraquezas nesse poder. A primeira fraqueza é o fato dele não conseguir controlar o momento em que ele retorna. Por causa dessa fraqueza, a Ren dormiu durante bastante tempo.
E a segunda fraqueza, com certeza, é o dano psicológico que o uso dessa autoridade provoca. Como ele guarda todas as memórias dos loops anteriores, ele lembra de toda a dor física e psicológica. Dessa forma, o estresse mental dessa autoridade é algo que um ser humano comum jamais suportaria. Muito bom, praticamente ele deu todo o ponto de vista necessário, mas eu vou explicar detalhadamente com mais informações de como isso influencia direto como fraqueza. Primeiro, Corleones, a autoridade da ganância. Em conhecimento de que é uma habilidade de suporte, já podemos imaginar que sozinho ele não tem praticamente uso nenhum a essa habilidade, pois sem ninguém perto dele que seja considerado seu amigo, ele não consegue compartilhar sua habilidade Corleones, e ela não é uma autoridade de ataque, minimamente serve para algo mais extremo. Por isso que no arco 7, Subaru não consegue localizar Ren no estado de amnésia, já que ela não o considera como aliado ou então como amigo. Então sim, ele pode acabar invalidando a sua própria localização, tudo dependendo de como a pessoa vai estar emocionalmente interligada com ele. Além do que, seu poder também transfere toda a dor e carga, como o cansaço e estresse dos seus aliados para apenas uma pessoa, aqui no caso seria o portador da própria autoridade, ou seja, o Subaru. Pois é, quem iria querer uma habilidade assim? O único cenário em questão de vantagem sobre esta autoridade seria se ele fosse fortificar um aliado para lutar com alguém mais forte e mais disposto do que ele, como o Subaru fez com Ran no arco 6. Agora, uma vantagem territorial dessa autoridade é que ela pode encontrar aliados que não estejam em seu campo de visão, mas é claro que as desvantagens são bem mais gritantes. Ele ficaria basicamente exausto e desgastado se o fizesse, não valendo a pena em certas situações. O mesmo para as mãos ocultas, embora na teoria elas sejam armas destrutivas muito fortes, é claro que fortes em comparação a outras pessoas comuns, pois existem muitas pessoas muito fortes em ReZero e talvez as mãos ocultas não sejam tão grandiosas assim, mas como Tapei, o autor da obra e criador de ReZero, sempre espera fazer Subaru sentir o máximo de dor absoluta que ele pode, ele não poderia perder a chance de nerfar até mesmo a maior garantia que ele possui de se defender. Literalmente, se Subaru usar suas mãos ocultas uma vez, ele acabaria com seu corpo entrando em colapso de cansaço e até perderia a consciência. Embora cada soco derivado desse ataque possa simplesmente ferir quase qualquer criatura, pois ainda se trata de uma autoridade poderosa e geralmente as autoridades são patenteadas de melhorias, menos as que Subaru ganha pelo visto. Mas claramente o uso dessa habilidade não precisa ser apenas ofensiva, já que Subaru usou calmamente a mão oculta para esmagar o coração invasor de Regulus em Emilia e para matar Ran e derrotar Patrache na Torre de Pleiades. Mas se essas duas autoridades já deixam uma fraqueza imensa apenas por elas serem usadas, como seria a fraqueza da melhor autoridade na teoria? Estão preparados para falarmos finalmente dela? O retorno através da morte. Como apresentado no último vídeo, nem mesmo a espada matadora de espíritos foi o suficiente para parar essa habilidade. E sim, gente, é uma autoridade muito potente e que foi bastante aprimorada e também moldada. Quem o fez já tinha planos futuros muito bem elaborados para o que viesse. Mas vamos falar de algumas fraquezas mais óbvias, e seriam elas a falta de controle. Meu amigo, esse deve ser a pior fraqueza de qualquer tipo de habilidade. A falta de controle, além de prejudicar no potencial que poderia ser dado ao seu portador, ainda dará a cruel falta de escolha de momentos essenciais. Por exemplo, Subaru teve um save point em que literalmente impediu de conseguir salvar Ren, porque seu save point aconteceu um tempo depois que ela já havia sido machucada. E falando nesse estado, vocês já repararam que é estranho Subaru demonstrar que sabe de informações que do nada ninguém se pergunta de onde que ele tirou tanta informação? E essa fraqueza que virá em breve é física, e sim, é a fraqueza mais sádica de todas que Tapei poderia nos oferecer: prender Subaru em um loop de mortes constantes. E sim, Tapei já fez isso com o garoto mais de uma vez. Veja, por exemplo, no arco 7, quando um ex-general divino do reino de Voláquia, que é o país inimigo de Lugnica, ataca Subaru com uma bomba explosiva, ele é forçado a morrer diversas vezes, não especificando exatamente quantas mortes, mas que, pelo jeito que dava para contabilizar, pelo menos umas 60 mortes aconteceram em menos de alguns segundos. Outra coisa é que você guarda as memórias de tudo, não só de informações sobre o futuro, mas também as dores e traumas. Por sorte, Subaru tem a mente de um Buda em sua maior perfeição, porque para aguentar isso tudo sem enlouquecer, quero dizer, não enlouquecer novamente, tem que ter uma vontade de ferro. Agora, falando sobre uma fraqueza que poderia ocorrer usando da própria mente, é apagando a consciência do Subaru, causando uma morte cerebral, já que só recupera o corpo no passado e a mente não se altera. Mas sim, é possível fisicamente impedir Subaru de ir adiante com a sua autoridade, como foi mostrado quando Garfield prendeu Subaru no santuário. Se você conseguiu amarrar e vendar, o que não é muito difícil, ele não vai conseguir usar sua habilidade e não vai conseguir se matar, caso sua língua esteja protegida com
pano tampando sua boca. Uma coisa cruel seria retirar seus membros e também a sua língua, e depois o prendendo simplesmente, e ele não conseguiria fazer mais nada além disso, pois ele nem mesmo teria como se locomover, mas é algo bem impossível de ser feito. Eu só não sei se atualmente isso funcionaria, pois ele recebeu sangue de capela e ele já regenerou seu braço por inteiro, então eu não sei se ele consegue fazer isso com mais membros ou alguns membros específicos, como por exemplo esse braço que ele explodiu estava infectado pelo sangue, mas não necessariamente significa que o resto vai estar. E sim, em questões de luta, Subaru é um cocô, em questão de escolha ele também é um cocô, e em questão de time de batalha ele também é um tremendo cocô, o que deixa ele apenas forte pelo fato dele ter um azar do caramba, onde tudo vai terminar matando ele, ou então quem ele ama, dando a ele uma nova chance de recomeçar. E sim gente, só existe essa fraqueza nessa habilidade, basicamente se ela não for usada, ela não oferece mais nada além do cheiro da bruxa, que também é uma desvantagem do caramba, e é um bônus ainda por cima, pois toda vez que ele morre significa feder mais e atrair majus, e talvez alguns onis que se vestem de empregadas e que ficam matando as pessoas sem mesmo investigar o que aconteceu por debaixo dos panos. Mas enfim, ele só por existir já é uma tremenda desvantagem, pois diferente de Reinhard, em que tudo dará certo para ele, pois o mundo fará questão disso, Tapei fará questão de transformar a vida de Subaru no inferno na Terra. E bom pessoal, essas são as fraquezas visíveis e exploráveis de Subaru. Talvez vocês vão até sair desse vídeo com um pouco mais de informação do que precisavam, mas é um bom preparo para o que vem adiante nesse arco 7, que eu também já fiz um resumo aqui no canal. E deixem nos comentários mais ideias de vídeos que eu posso trazer nesse mesmo estilo. Peço também para se inscreverem, deixar o like para ajudar no alcance, e agradeço ao convidado de hoje, além dos membros do canal que ajudam a investir em vídeos como esses mais produzidos. Um abraço, não se esqueçam do like de novo, e por fim, fui.